e exaltado, até que Ele venha. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vocês estão felizes, meus irmãos? Graças a Deus nós estamos aqui mais um domingo, uma nova oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Estamos aí numa série intitulada A Reforma Protestante e o Impacto na Igreja Moderna. Já falamos a respeito da somente a fé, sola fide. Semana passada falamos a respeito de sola Escritura. E hoje falaremos a respeito de solos Christus, ou somente Cristo. Teremos mais duas ministrações falando sobre a graça, somente a graça, e soli Deo glória, somente a glória para Deus. E mediante essa série de ministrações, por causa da Reforma Protestante, eu acho que seria bem oportuno nós, a cada ministração, aprender, não somente o que essas solas representam, mas o impacto que cada ministração pode causar na minha vida e na sua. Que é por meio das Escrituras, sola Escritura, onde eu e você temos a oportunidade de conhecer o Cristo, os solos Cristos. Que por meio de que Cristo é apresentado nas Escrituras, para todos aqueles que ouvem o Evangelho, a graça de Deus nos alcança por meio da fé, sola fide. Diante da fé e da graça poderosa de Deus, que abre os nossos olhos e o nosso coração para poder acreditar no Senhor Jesus, a gente recebe fé, que é um dom, graça, e aí tudo que eu e você venhamos a fazer, por meio de tudo que nós temos recebido de Deus, seja para que o nome de Deus, o nome de Jesus, receba toda a glória, que é o soli Deo glória. Isso é um pilar onde eu e você podemos fortalecer a nossa vida na nossa jornada cristã. Se você tem esses 5 pilares muito bem consolidados na sua vida, eu tenho certeza que dificilmente aquilo que as pessoas falarem lá fora, ou até aqui mesmo, que sejam contrário disso, você não vai se perder. Amém? Hoje falaremos a respeito de solos Cristos. Muito tem se falado, irmãos, que inúmeros caminhos podem levar o ser humano até Deus. Na pluralidade dos dias de hoje, o céu tem sido conquistado por uma performance, um conjunto de regras de religiosidade que eu e você podemos cumprir para alcançar os céus. Será que realmente é isso que as Escrituras falam? Será que realmente é isso que por aí afora tem sido falado? É o que muitas igrejas têm oferecido para inúmeros ouvintes que estão por aí. Mas eu quero te dizer, irmão, que somente Cristo pode te levar aos céus. Só existe um único caminho que pode levar até os céus, e é Cristo. E nessa centralidade de Cristo, por meio da leitura das Escrituras, ela vai apontar para o único autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, Ele é a verdade, Ele é o verbo, Ele é a razão da nossa vida. A história não é sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os patriarcas e todos aqueles que o Antigo Testamento apontavam. Mas as Escrituras falam de um Redentor que viria. A história de redenção fala sobre um autor principal, aonde de Gênesis a Apocalipse aponta para ele. E tudo isso culmina na centralidade de Cristo. Só existe um caminho que pode levar o ser humano até os céus, e esse caminho é o Senhor Jesus. Trago como ideia central da ministração dessa noite: Jesus é o único caminho e a única verdade. Tendo dito isso, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou ligassem elas lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós leremos do verso 1 ao 14. E a palavra de Deus diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai.
e desde agora vocês conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Trago como primeiro ponto, irmãos, dessa ministração dessa noite, uma vida distante de Cristo. Em João, capítulo agora 14, que é o texto que nós acabamos de ler, o clima desse texto gera um clima de muita tensão. Os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, já estavam tramando a morte de Cristo na cruz. E Jesus estava dentro do tabernáculo, junto com todos os seus apóstolos. E nesse momento, os apóstolos, falavam com os outros e olhavam para cada um, e eles discutiam sobre a seguinte questão: quem será o maior dentre todos nós? Será que é Pedro? Pedro o valente, o corajoso Pedro, que em nenhum momento, quando Jesus pedia para que ele fosse à frente do nosso grupo, o valente Pedro que andou sobre as águas quando Jesus o chamou? Ou será que é João, o discípulo amado, que tinha uma estreita intimidade com Cristo, que se declinava ao peito de Cristo para ouvir as inúmeras coisas que Jesus falava para João? Ou será que era Tiago? Ou será que era André? Será que era Tomé? Ou será que era Judas Iscariotes? Esse era o papo que circulava nesse contexto. A poucas horas dali, Jesus seria crucificado e os apóstolos estavam discutindo quem seria o maior. E Jesus, não obstante disso, olhando tudo o que estava acontecendo, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia com água e lava os pés dos apóstolos, demonstrando que o orgulho que aqueles homens estavam sentindo, o orgulho de querer se sobressair, achando que eles eram alguém naquele momento, Jesus, num ato de sabedoria, lava o pé dos apóstolos e coloca eles, tudo numa mesma regularidade, num mesmo padrão. E nos dias de hoje, irmãos, o orgulho tem nos afastado de Cristo. O orgulho dentro da igreja, achando que porque nós pregamos, cantamos, cuidamos da kids, ou fizemos qualquer outra coisa, até dentro da igreja nós achamos que nós somos maiores que alguém. Irmãos, quando nós estamos a serviço do rei, não existe cargo que seja maior ou menor quando você está fazendo algo para Deus, seja pregando, louvando, fazendo qualquer coisa para que o reino de Deus avance. E os discípulos aqui se preocupando com quem era o maior. Minutos depois, Jesus vai desmascarar Judas Iscariotes, aquele que amou mais o dinheiro do que a Cristo, trocou o amor, a fidelidade e todas as outras coisas que ele ia receber de Cristo por 30 moedas de prata. Nos dias de hoje, quantas pessoas têm se afastado de Jesus, pela correria do dia a dia, em busca de dinheiro, em busca de sucesso, em busca de todas as outras coisas que esse mundo oferece. Judas Iscariotes se entregou a Mamon por 30 moedas de prata e traiu o nosso Senhor Jesus. Minutos depois, Jesus, sabendo que iria para a cruz, o próprio Pedro fala: Jesus, olha só, se tu tiver que morrer naquela cruz, fica tranquilo, eu vou no teu lugar. Fica tranquilo, Jesus. Jesus olha nos olhos de Pedro e fala: querido, ainda essa noite, ainda que o galo não venha cantar, tu vai me negar por 3 vezes. Quando o Pedro é colocado realmente à prova, quando as pressões do dia a dia colocaram Pedro à prova, tu não é um parecido com aquele que andava junto com Jesus? Não, eu nem sei de quem que tu está falando. Mas tu te veste como ele, tu fala até como ele. Eu não sei de quem você está falando. Não, mas tu é sim, tu é um dos 12. Eu não sei quem é aquele que estão levando para a prisão. Nesse momento Jesus fita os olhos em Pedro e Pedro chora amargamente. Diante das circunstâncias do dia a dia, irmãos, muitas vezes nós estamos sendo covardes,
nós estamos negando o nome de Jesus Cristo por muito pouca coisa, e nós estamos ficando afastados de Jesus. E aí o próprio Jesus, ele começa falando aqui no Evangelho de João, e isso é a palavra de Cristo dizendo aos apóstolos, que o coração de vocês não fique angustiado. Credes em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Irmãos, quem nos dias de hoje não está com o coração angustiado? Quem que durante essa semana não teve algo em sua vida que ficou com o coração angustiado? Um filho doente, um familiar que tem algum problema de saúde, um emprego que está prestes a terminar e você não sabe aonde você vai agora trabalhar para trazer o suprimento para dentro da tua casa. As inúmeras outras coisas que esse mundo tem engolido nós nos dias. E confiar em Deus e no seu Filho, irmãos, é crer, confessar no nome dEle, descansar nele, no seu poder, na sua soberania, sabedoria e providência, porque nele está a salvação. A fé em Cristo nos dias de hoje é o único remédio para um coração que está totalmente angustiado. Eu quero te dizer, querido, que os problemas eles vão aparecer. Mesmo você não querendo, problemas vão aparecer na sua vida. A solidão, a crise financeira, uma doença inesperada, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos da vida, as noites mais escuras, elas estão por vir. E o nosso coração pode ficar angustiado. Mas Jesus quer te dizer nessa noite que nós precisamos continuar confiando nele. Nós precisamos continuar com os nossos olhos fixos nele. Ele fala que há muitas moradas lá no céu. Quando Jesus morre, ressuscita, Jesus agora não vai para o céu para ele virar agora um construtor, um edificador de casas. Essas casas já estão preparadas muito antes da fundação do mundo. Sabe o que Jesus aqui queria dizer para os apóstolos naqueles dias? Jesus está dizendo assim, ó, olha, essa morada, esse vivo caminho eu estou preparando para vocês na cruz, e por meio da cruz agora vocês vão ter acesso ao meu Pai. Eu preparo um novo e vivo caminho para que vocês, antes afastados de Deus, agora vocês tenham a nova oportunidade de estar diante do meu Pai. Só que os apóstolos estavam totalmente ludibriados com quem era o maior, quem era o menor. Eles não haviam entendido ainda. Jesus está preparando os seus discípulos para aquele tão grande dia do retorno dele. E será que eu e você estamos preparados para o retorno de Cristo? Duas certezas absolutas eu te confirmo nessa noite. A primeira é que Jesus vai voltar. Se o mundo quer ou não, não interessa. Jesus vai voltar. A Bíblia testifica que o Antigo Testamento apontava para um Cristo que viria. Ele veio. Ele cumpriu todas as promessas. Existem judeus ainda esperando um Messias que viria, mas ele já veio. Morreu por mim e por você naquela cruz. Ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai e julgará as nações. E a outra certeza que eu tenho para te dizer nessa noite é que um dia você vai morrer. Ninguém vai conseguir pular essas duas etapas. Ou um dia você estará vivo para ver o retorno de Jesus, ou você já estará morto. Aí depende exclusivamente de você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia segue dizendo, verso 3, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Tomé, Tomé. Irmãos, isso é antes de Jesus morrer. Pensem, Jesus está indo preparar um lugar, ele vai voltar e vai receber a sua igreja. A promessa do retorno de Cristo, ela é iminente, ela é inesperada, pode ser que ele volte hoje à noite. Todos aqueles que tentaram marcar uma data no retorno de Cristo erraram, sabe por quê? Porque somente Ele, o Pai e o Espírito Santo sabem a data. E uma das coisas que precisa acontecer é que o Evangelho chegue a todas as tribos, nações e línguas. E esse é meu papel e seu papel proclamar as boas novas, as notícias que estão contidas na Escritura, para que todos os povos
possam ouvir e sejam indesculpáveis naquele grande dia, quando o Senhor voltará para julgar as nações. O Antigo Testamento apontava para o Messias que viria. Hoje nós temos um Novo Testamento, as Escrituras completas, falando para um Messias que vai retornar. E aí Tomé, Jesus, e agora? Eu não sei. Será que nós podemos saber o caminho? Pensem que Tomé estava com dúvidas, irmãos. E é normal nós termos dúvidas ainda. No início da nossa conversão é normal ter inúmeras dúvidas. Só porque uma dúvida, assim que você se converte, assim que você entende que Jesus é seu Senhor e Salvador, a única dúvida que não pode existir no meio do seu coração é que Ele morreu numa cruz, é que Ele ressuscitou, é que o sangue dele agora está sobre a sua vida e a ira de Deus Pai já não está mais sobre a sua vida. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o sangue do Filho dele. E essa dúvida não pode existir no meu e no seu coração nessa noite. Você precisa estar convicto, você não pode ser como Tomé. Nós precisamos caminhar, irmãos. E vocês conhecem um caminho. Irmãos, muitas pessoas estão falando por aí afora, sim, que inúmeros caminhos podem levar até Deus. Inúmeras religiões podem levar até Deus. Inúmeras coisas podem levar o homem até Deus. Tudo isso é mentira. Somente Jesus Cristo pode te levar até os céus. Buda com o budismo, Maomé com o islamismo, os santos do catolicismo, Joseph Smith com os mormons, Allan Kardec com o espiritismo, nenhum deles pode te levar até o céu. Se você visitar a tumba de Buda, lá está o osso, os restos mortais dele. Se você visitar a tumba de Joseph Smith, lá está ainda o resto mortal de Joseph Smith, de Allan Kardec, de todos os deuses que passaram por aí. Mas um dia, se você tiver a oportunidade de ir até Israel, você vai chegar no Monte das Oliveiras, vai adentrar uma tumba aonde colocaram o nosso Senhor Jesus. Sabe o que você vai encontrar? Nada. Porque Ele vive, Ele ressuscitou. E é sobre essa viva esperança que nós precisamos acreditar. A religião A, B e C não pode te levar para o céu. A igreja viva não pode te levar para o céu, querido. Quem pode te levar para o céu é somente Cristo. Ele é a porta, Ele é a videira verdadeira. Ele é aquele que pode nos levar. Ele começa a boa obra, Ele nos capacita e Ele nos leva até o céu. E as pessoas podem te indagar: não, mas a salvação pode perder. Claro que a salvação pode se perder. Vai depender de quem te salvou. Se foi a religião, se foi uma igreja, se foi algum pastor, se foi algum amigo, se foi a sua família, qualquer outra coisa, você pode perder a salvação, porque talvez você nem salvo está. Agora, se for Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia me confirma e me testifica que nenhuma das ovelhas podem ser arrancadas da mão do sumo pastor. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? E aí Tomé, não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós podemos saber o caminho? Será que eu e você temos acreditado realmente? Tomé caminhou 3 anos com Jesus, irmãos, pense, vendo Jesus ressuscitar morto, vendo Jesus fazer os milagres, vendo Jesus fazendo inúmeras coisas. Esse cara viu. Nós, por mais que caminhamos nessa terra, podemos testemunhar inúmeras coisas. Talvez você já presenciou inúmeros milagres. Mas Tomé estava com dúvida, coração angustiado. Será que eu e você realmente temos acreditado e confiado nesse Jesus, o Jesus das Escrituras? Ou será que a gente formou um Jesus na nossa mente, um estereótipo de Jesus? Porque isso realmente pode lhe causar dúvidas. Alguma insegurança no seu coração pode ser gerada. Mas se Jesus te salvou, meu irmão, pode ficar tranquilo. Você está seguro nas mãos do pastor. Segundo ponto, Jesus, o único caminho. Verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Quando Jesus fala eu sou, esse eu sou no original, no grego, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a Bíblia, ele está dizendo e enfatizando e deixando muito bem claro a seguinte afirmação: eu sou o único caminho, eu sou o caminho exclusivo, não existe outro caminho que leva até o céu. Eu sou a porta, eu sou o que sou, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim.
Esse é o único caminho que leva até o céu. É isso que ele está falando aqui agora para os apóstolos dele. Jesus, ele mostra uma única direção, para que os apóstolos não venham a ficar confundidos com nada daquilo que depois que Jesus morreria, voltaria para o céu, os apóstolos agora precisariam ir para cada canto, começar a propagar as boas novas. Só que o maior problema é que hoje em dia, esse Jesus, esse caminho está sendo tão deturpado, tão diluído, até pela própria igreja, que a religiosidade tem ofuscado esse caminho. A religiosidade tem colocado inúmeras coisas dentro desse caminho, tem colocado uma tranca nessa porta que é Cristo, que as pessoas chegam na igreja querendo ver Jesus. Tá, mas cadê aquele Jesus da Bíblia? Não, primeiro cumprir um conjunto de regras. Não, primeiro, tu tem que te batizar. Não, primeiro tu tem que fazer isso, fazer aquilo. Querido, se um conjunto de regras, de obras ou qualquer outra coisa pudesse nos levar até o céu, não teria necessidade de adentrar nesse caminho. A partir do momento que você conhece Cristo Jesus, a partir do momento que você já entra por essa porta, a partir do momento que você confia nele como Senhor e Salvador da sua vida, nós precisamos quebrar esses muros. É papel meu e seu não deixar as pessoas colocar essas barreiras, esses muros, e deixar cada vez mais o caminho claro, deixar o caminho cada vez mais reto, aplanar esses caminhos, para que o recém-convertido consiga caminhar de maneira clara, de maneira reta. Amém? E ele continua dizendo que ele é a verdade. Somente Jesus é a verdade. Não existem inúmeras verdades que estão sendo faladas por aí. Não, mas a verdade é relativa, querido. Jesus é a verdade. Jesus é o único alvo que eu e você precisamos focar. É o que o apóstolo Paulo fala. Todas as vezes que acontece alguma coisa, eu continuo fixo olhando para o alvo, a verdadeira vocação em Cristo Jesus. Eu marcho em direção de Cristo. É isso que Paulo fala. As outras religiões podem falar inúmeras coisas legais, bonitas, que pode até parecer verdade. Só porque a única coisa que pode mudar genuinamente o coração caído, o coração perdido do ser humano, é o Verbo encarnado, é Cristo. Somente Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, é capaz de causar uma transformação na minha vida e na sua. E essa transformação, ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A religião, ela te coloca uma capa, e aí você usa uma maquiagem, e você fica igual aos fariseus. Bonito por fora, mas podre por dentro. Somente o Espírito Santo é capaz de nos mudar, meus irmãos. E religião nenhuma consegue mudar as pessoas. Somente Cristo Jesus, somente Ele que é a verdade. E Ele finaliza dizendo que Ele é a vida. Jesus, Ele é a vida eterna. Ainda que nós venhamos a morrer, nós iremos reviver. Porque Ele promete, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o primogênito da ressurreição. Então nós não devemos temer a morte, porque só existe uma única opção para encontrar Cristo. Nós estávamos cantando aqui com tanta alegria, tanta felicidade, e aí a única opção de encontrar Cristo é morrendo. Aí chega na hora da morte, está todo mundo, será que nós temos colocado a nossa confiança em Cristo ou em outras coisas? Por mais que as pessoas nesse mundo e aproveitem o tempo que elas têm, irmãos, pensem, se nós viver 100 anos nessa terra, ainda que nós venhamos a fazer inúmeras coisas, o que é 100 anos perto da eternidade que nós iremos passar com Cristo? Não é nada. Tira 10 anos de 100 anos, sobra 90. Agora tira 1000 anos da eternidade, sobra quanto? Sobra a eternidade. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que nos dias de hoje nós estamos amando mais as coisas da terra do que do céu. O problema é que os nossos corações estão ardendo mais pelas coisas da terra, pelas coisas que eu posso ver, do que pelas coisas que estão nos aguardando no céu. Esse é o grande problema. E eu tenho certeza que 1 minuto nosso na eternidade, se nós pudéssemos olhar para trás, nós desejaríamos ter chorado mais, jejuado mais, pregado mais, servido mais, clamado mais, feito inúmeras coisas a mais. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Jesus, Ele é a expressão exata do Pai. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que se humilhou. A maior humilhação de Jesus, irmãos, não foi ter morrido numa cruz, ainda que foi uma das maiores humilhações. Mas pensem no Deus Todo-Poderoso vir até a terra, se fazer homem como eu e você, caminhar entre nós,
E sabe qual é a coisa mais impressionante que as outras religiões não falam? É que o único Deus, que a partir do momento que você confia nele, e que a partir do momento que você entrega a sua vida para ele, ele acaba morando dentro de você, que é o Espírito Santo. Alá não mora dentro do coração dos muçulmanos. Buda não mora dentro do coração de quem acredita no budismo. Todos os inúmeros deuses que existem na Índia e no hinduísmo, eles são deuses intocáveis, mas o nosso Deus, Jesus, se esvazia, vem para a terra em forma humana, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como unigênito do Pai, e muitas vezes nós ainda temos dúvidas. Não existe possibilidade nenhuma para um crente não conhecer Jesus e não conhecer a Deus. Essas coisas são praticamente indivisíveis, e o próprio Espírito Santo. Meus irmãos, vocês estão comigo? A incredulidade humana, ponto 3. Jesus continua, isso é Jesus falando para os seus apóstolos. Então Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Eu acho que Filipe aqui agora começa a pegar um pouco, da dúvida que o próprio Tomé já tinha. A própria influência dos apóstolos, um para com os outros. Opa, se Tomé está com dúvida, não, então eu também estou com dúvida, Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe caminhou como Tomé por 3 anos com Jesus, viu inúmeras coisas Jesus fazendo, e não confiava, não acreditava ainda, e pedia com que Jesus mostrasse o Pai. Nós somos parecidos com Filipe, irmãos. Na nossa jornada e caminhada cristã, a gente quer vir para o culto para... se hoje eu não senti um arrepio, acho que nada aconteceu. Se hoje o pastor não falar aquele versículo que eu li nessa semana, nada aconteceu. Não, essa semana eu vou até no monte, se eles falam que tem uma árvore que brilha, se aquela árvore não brilhar, não, Jesus, aí eu não vou confiar em ti. Isso era Filipe. Mostra-nos o Pai. Nós somos muito parecidos com Filipe, irmãos. Nós muitas vezes estamos como Tomé. Não, se eu não tocar nas chagas dele, se eu não tocar no lado dele, de forma nenhuma eu vou acreditar. Irmãos, na nossa jornada e caminhada cristã, ainda que nós viemos, mesmo sendo crentes, caminhar 70, 80 anos aqui nessa terra, se eu e você, ainda que nós não venhamos a ver nada de milagre, presenciar alguém ressuscitando, a cura de um paralítico, de um cego, e isso pode acontecer, e nós vamos continuar orando para que isso aconteça. Continue orando para um familiar que está enfermo, continue orando para que Jesus alcance os seus familiares, nós continuaremos orando por isso. Mas se ainda que você permaneça clamando, pedindo, nada aconteça, o maior milagre que já aconteceu na minha vida e na sua, é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo fala aos Romanos que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos nós estávamos marchando, correndo a passos largos para o inferno. E a graça, a misericórdia, o amor imensurável de Jesus nos alcançou. E sabe o que aconteceu? Nós estávamos como o profeta Ezequiel naquele vale de ossos secos. Nós estávamos totalmente mortos. E Jesus nos reviveu. Se esse não é o maior milagre que pode ter acontecido, e ainda exclusivamente com você, o que você ainda quer ver de extraordinário acontecer? Uma pessoa que era totalmente ruim, agora sendo transformada de glória em glória, pelo poder do Espírito Santo. E aí Jesus continua, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Sabe qual é o problema, irmãos? É que talvez, realmente, nós não temos conhecido o Jesus das Escrituras aqui. Talvez a gente não conhece, e pode ser que seja verdade. Talvez esse Jesus é só uma figura imaginária da nossa cabeça. Você quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus fala que as Escrituras testificam dele. E é ali que você vai realmente conhecer Jesus. Tem pessoas que prefiguram Jesus
e quando vão orar, isso é verdade, tá, irmãos? Não é mentira. Tinha aquele filme da Paixão de Cristo, a pessoa mentalizava aquele ator. E não obstante disso, hoje nós temos o The Chosen, né? As pessoas lembram do ator de The Chosen. Não, eu vou orar para Jesus e vou lembrar daquele ator lá para... Você quer conhecer Jesus? Vou te apresentar ele. Lá em Apocalipse 19, no verso 12, diz o seguinte: os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que vai voltar para julgar as nações. Esse Jesus, ele não vai dizer que vai ficar tudo bem. Esse Jesus, ele não vai passar a mão na cabeça de todas as pessoas, de todas as nações, e dizer: não, cara, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Querido, eu quero te dizer nessa noite, e quero te informar, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida ainda, não vai ficar tudo bem. Hoje é uma boa noite, para que você venha se render a Cristo, se render de todo o coração, colocar a sua firme esperança, plena convicção em Cristo. E nós não estamos aqui pregando a palavra de Deus para te convencer, ou para te ameaçar, não, não é nada disso. Na verdade, nós não temos poder nenhum de te convencer, sabe por quê? Porque o único que convence é o Espírito Santo. A obra é exclusiva de Deus, do início até o final, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém, é só Lhe deu glória. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Então os outros discípulos disseram: Tomé, vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Ou seja, nessa noite não seja como Tomé, muito menos como Pedro, muito menos como Judas, muito menos como Filipe. Jesus está te chamando para participar daquilo que Ele tem feito no globo terrestre. E ainda que talvez você seja um empresário bem sucedido, você trabalhe numa das maiores empresas multinacionais da face da terra, e que você receba um alto salário, nada na face da terra se compara a ser um servo do Deus Altíssimo. Isso é o maior cargo que um ser humano pode receber, e o maior privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus. Amém? Paulo fala também aos Romanos 8, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, esperar uma coisa que eu estou vendo é muito fácil. Esperar uma coisa que eu consigo colocar os meus olhos, ainda que longe, é muito fácil. Isso não é fé, isso não é confiar, isso não é acreditar. Que nós possamos esperar o nosso amado Senhor Jesus com paciência, mas muito mais do que isso, com trabalho, fazendo o ID por todo mundo, pregando o Evangelho a todas as nações. Amém? Quarto ponto, a fé somente em Jesus. O texto continua no verso 10: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus afirma que Ele é o próprio Deus. É por isso que os escribas, os fariseus, todos eles estavam indignados com Jesus, porque Ele se intitulava o próprio Deus. Mas Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, que veio pagar numa cruz um alto preço aonde nós devíamos uma conta. E Ele fez isso em nosso favor, irmãos. Ele veio numa missão aonde Ele chega no Monte das Oliveiras e fala: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas se não possível seja feita a Tua vontade. Se o próprio Cristo fala que, Pai, seja feita a Tua vontade, quem somos nós para dizer: Pai, faz a minha vontade,
faz o tempo todo a minha vontade. Irmãos, Deus de antemão preparou obras antes da fundação do mundo para que eu e você venhamos andar nelas. E essas obras elas já estão preparadas. Basta nós acordarmos todos os dias e perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a obra que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer hoje? E Jesus, antes de ascender aos céus, ele deixou a obra que ela é uma obra universal para todos nós. Ah, Guilherme, mas eu não sei tocar, na recepção eu não sei muito o que fazer, eu também não sei pregar, eu não sei cuidar de criança. Ainda que você não saiba fazer nada aqui dentro da igreja, Jesus ele diz o seguinte para ti: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ah, eu não sei pregar o evangelho. Se você não sabe pregar o evangelho, talvez você não nasceu de novo. Talvez você não confie em Jesus como Senhor e Salvador. Porque todo cristão que se intitula cristão, ele é o quê? Ele é um embaixador de Cristo. E para que eu seja embaixador de Cristo, eu preciso saber falar do meu mestre. Ou seja, quem eu e você temos discipulado? Ainda que eu e você possamos fazer uma viagem missionária e pregar para 100 muçulmanos e uma única alma se converta, qual a diferença de um muçulmano no meio de 100 e você discipular uma única pessoa da sua família? Para Deus mais vale uma alma do que o mundo todo, não tem diferença nenhuma. Seja na África, seja na Ásia, seja no Oriente Médio ou em qualquer outro local. Deus tem redimido um povo para Ele. E eu e você precisamos fazer parte disso. E tudo isso no poder do Espírito Santo, não na nossa força, não no nosso poder. E coisas extraordinárias Deus, que habita dentro de nós, vai fazer por meio de nós. E isso não acontece em religião nenhuma. Confie nisso, irmãos. Acredite que dentro de você, o poder do Espírito Santo vai atuar para fazer a obra de Deus na vida das pessoas. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Esse Espírito ele nos capacita e essas obras elas já estão prontas, como eu mesmo disse. Mas são obras, irmãos, que a gente precisa caminhar. E muitas vezes esse caminhar vai ser obras que nós vamos fazer por fé e não por vista. Muitas vezes nós queremos fazer inúmeras coisas na força do nosso braço e não está na força do nosso braço, está pelo poder do Espírito Santo. E talvez você não tenha visto nos mínimos detalhes as obras que Deus tem feito por meio da sua vida. Dentro do Teams, dentro de inúmeros locais na igreja e lá fora nós temos visto inúmeras coisas que Deus tem feito por meio de vocês. E glória a Deus por isso. Mas nós precisamos permanecer em Cristo para que tudo isso aconteça. E o último ponto, um convite irrecusável. Verso 12 diz o seguinte: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as obras e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, aquele que crê em Jesus fará as obras que Ele fez, que Ele continua fazendo e fará obras maiores. No início da minha conversão, quando eu li esse versículo, eu me achei o super-homem, né? Assim, cara, agora quer dizer que eu vou fazer um monte de coisa, né? Fazer obras maiores, irmãos, não quer dizer que nós seremos melhores do que Jesus, ou faremos coisas mais extraordinárias que Jesus. O que ele quer dizer aqui é que eu e você precisamos discipular pessoas, pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Comece pedindo para que Jesus lhe mostre nos mínimos detalhes de que maneira você pode se comportar como um servo de Cristo. Só que nos dias de hoje, irmãos, a nossa vida está tão corrida, talvez se preocupar com as obras de Deus estão tomando o nosso tempo. E eu e você, talvez a gente não tenha nem tempo de qualidade com a nossa própria família. Nos dias de hoje nós não estamos tendo nem tempo de qualidade com os nossos filhos. Imagina ter tempo para fazer a obra de Deus. A preocupação é com a minha vida, com o meu reino, com o meu plano, e o plano de Deus segue em paralelo. Talvez você não tenha visto coisas grandiosas e Deus fazendo por meio de você, porque a gente tem negligenciado isso. Jesus, se der tempo eu faço, se não der tempo eu preciso cumprir com toda a minha agenda aqui do meu trabalho. Que nós possamos fazer essa oração de Martinho Lutero: conceda-me, ó Deus, que eu possa orar não somente com a minha boca, mas ajude-me a orar desde a profundeza do meu coração, porque talvez a superficialidade da nossa boca, nós temos falado coisas da boca para fora, mas lá no íntimo do nosso coração é onde as coisas acontecem. Como é que Deus, Ele vai deixar pérolas preciosas do reino dEle na mão de pessoas que são bebês espirituais? É a mesma coisa eu sair daqui e entregar a chave do meu carro para o Lucas dirigir até a minha casa.
eu seria irresponsável. E na medida que eu e você vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, Ele vai nos dando as direções, Ele vai nos dando o caminho para que eu e você possamos ser co-participantes e fazer com que o reino de Deus avance. E por final, João, no verso 13 e 14, vai finalizando o texto dizendo: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Tudo que a gente fala, tudo aquilo que a gente declara, que a gente possa declarar tudo isso no nome de Jesus. Tudo aquilo que a gente venha pedir, que seja pedido no nome de Jesus, porque o poder não está nas minhas palavras e nas suas palavras, o poder está no nome de Cristo Jesus, a autoridade está no nome de Jesus, e Ele fará conforme a sua boa vontade, irmãos. Deus, Ele não é um gênio da lâmpada. Jesus, a gente não está aqui, Jesus, agora eu preciso de Ti, então nesse momento vem para me ajudar nos meus problemas diários. Ainda que você possa pedir para que Ele te ajude, ainda que nós devemos pedir para que Ele entre na nossa vida e colabore para que o nosso coração não fique angustiado no dia a dia. Mas querido, você é responsável pela sua vida. Se você se coloca em situações aonde o próprio Espírito Santo muitas vezes tenta te travar, saiba que você vai ser responsável por isso. Por isso que nós precisamos ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, de devoção, todos os dias na palavra, que aí eu tenho certeza que nós, cada vez mais, erraremos menos, e nós estaremos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Será que nós temos pedido mais para a gente ou para os outros? Será que nós temos pedido para que Deus nos coloque diante das obras que Ele tem nos oferecido? Pense sobre isso. Pense sobre aquilo que você tem pedido para Deus nos últimos dias, ainda que você possa pedir. Amém? Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai pedir algumas coisas e a gente não está brincando de igreja, a gente não está brincando de ser crente, a gente não está aqui para, enfim, todo domingo se reunir. Não, irmãos. A gente realmente quer fazer com que você se torne um cristão maduro, um líder que vai inspirar pessoas. Mas quando a gente brinca de ser crente, pode acontecer como aconteceu com os filhos de Seva. Lá em Atos, existe uma passagem que diz o seguinte, a banda já pode ir subindo, tá? Estou finalizando. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Presta atenção o que o espírito maligno fala para esses 7 camaradas. Mas o espírito maligno lhes responde: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Irmãos, o reino espiritual não é brincadeira. Se você todos os dias não tem colocado a armadura de Deus para que você possa enfrentar esse mundo lá fora e falar de Cristo, somente Cristo, se você não estiver embasado nas Escrituras, se você não tiver um tempo de devoção, de oração e procurar saber aquilo que realmente Deus quer para a sua vida, talvez não somente você será envergonhado, como esses camaradas aqui foram, mas você vai estar envergonhando o nome do nosso Senhor Jesus. Então, é uma responsabilidade nossa propagar o Evangelho, mas com seriedade. Ainda que você saiba somente um versículo, viva ele de maneira intensa, para que Cristo Jesus e você seja a esperança da glória e de todos aqueles que perguntarem da esperança que há em vocês. Amém, meus irmãos? Finalizo e concluo trazendo a ideia central que Jesus é o único caminho, a única verdade, e Ele é a vida, obviamente, né? Eu não faço isso geralmente, e quase ninguém faz isso aqui na Igreja Viva, mas eu vou finalizar com um único passo essa noite. Se você está com seu coração angustiado,
convido a vir aqui na frente. Se você se encontra perdido, num caminho totalmente ofuscado, eu te convido a vir aqui na frente. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido para vir aqui na frente. Se você se sente afastado de Cristo e precisa com que você retorne como um filho pródigo para casa do Pai, eu te convido para vir aqui na frente. Se você necessita que Cristo, o Espírito Santo, te mostre tudo aquilo que Ele pretende ainda fazer por meio da sua vida para que o reino de Deus avance, eu te convido a vir aqui à frente. Se você se sente desanimado, fraco, não tendo mais esperança nenhuma, eu te convido para vir aqui na frente. Nós vamos orar. Não existe passe de mágica nenhum, irmãos, mas eu tenho certeza que Cristo Jesus está aqui essa noite, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Talvez você possa ter até vergonha, talvez você não tenha coragem de vir, mas eu quero te encorajar, porque naquele grande dia, aqueles que se envergonharem de Jesus aqui, nesse momento e nessa terra, talvez, diante do Pai, Ele vai falar a seguinte afirmação: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Então essa noite Jesus está te dando uma oportunidade. Eu sei que eu preciso de Jesus todos os dias, e é por isso que eu vou ser o primeiro a vir aqui na frente. Se você deseja me acompanhar, você pode ficar de pé e nós vamos orar.